No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos ao Verbo Online. Estou aqui para deixar você por dentro dos principais destaques da semana. Além das novidades, você vai conferir uma entrevista com um casal bem especial que está de passagem aqui por Campina Grande, na Paraíba. Então fique ligado, o episódio de hoje está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Vamos começar nosso giro pelo lançamento do filme A Um Lugar à Mesa, ocorrido lá em Caxias do Sul, no estado gaúcho. A obra foi produzida pelo Departamento de Comunicação e dirigido pelo grupo de teatro Descendência dele, da Igreja Verbo da Vida local. O filme já está disponível no canal do YouTube. Para saber mais detalhes da produção e como assistir, é só acessar a matéria em nosso portal. Já no Ceará, a Igreja Verbo da Vida em Caucaia realizou um culto de oração, mas não foi apenas uma reunião comum. O culto sem cessar durou 10 horas ininterruptas. Essa direção partiu do pastor Rubem Oliveira, que percebeu a necessidade de treinar os membros de maneira mais intensa em oração. O impacto foi tão positivo que, de uma oportunidade única, o culto sem cessar passou a integrar a programação regular da igreja. Que grande bênção, né? Enquanto isso, na capital federal, a unidade do Rema Asa Sul, lá em Brasília, realizou a Conferência de Fé e Cura. Na oportunidade, o casal de professores Emival e Natalícia Silva ministraram a palavra. Durante o evento, foram abordados temas ensinados no Centro de Treinamento Bíblico, como caráter de Deus e Cristo, aquele que cura. Além disso, houve um poderoso momento de imposição de mãos sobre os enfermos e muitas pessoas foram tocadas pelo poder curador de Deus. O evento foi uma oportunidade de sentir o gostinho do que é estar dentro de uma sala de aula Rema. Aproveitando a deixa, as matrículas do Centro de Treinamento Bíblico já estão abertas. Para mais informações, acesse rema.org.br e garanta a sua inscrição. Para a gente finalizar, os missionários Aleidson e Deise Santos estão em retorno temporário no Brasil e passaram aqui por Campina Grande. A convite do portal, eles compartilharam sobre a missão que estão à frente lá na República Dominicana. Além deles, o dominicano José Polos também participou da conversa. Ele mora aqui no Brasil há alguns anos e está em Campina Grande para cursar a Escola de Missões. Então, não deixe de conferir, essa matéria está imperdível. E hoje a nossa conversa é sobre missões. Eu estou recebendo aqui o casal de missionários, Aleidson e Deise Santos, e a gente vai conversar um pouquinho. Eles atuam no campo, na República Dominicana, no Caribe. Deise e Aleidson, uma honra ter vocês aqui com a gente. Olá, Gê. Olá, pessoal. Olá, Gê. Olá, pessoal. A honra é toda nossa de estar aqui nesse momento tão precioso. Vocês estão de retorno temporário aqui no Brasil, aproveitaram para vir a Campina Grande, né? Participaram do programa toda terça. Aliás, se você que está nos acompanhando não viu ainda, vale a pena, toda terça, um programa do coração do apóstolo Guto Emery e que você precisa participar. Faça como eles. Eles vieram para o Brasil e estiveram aqui com a gente, né? E mostraram um pouco sobre a obra, né? O que vocês estão desenvolvendo lá na República Dominicana. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, esse tempo lá. Amém. A obra na República Dominicana, desde o início, Deus colocou no nosso coração de começar uma igreja e uma escola do Verbo da Vida ali naquela nação. E assim tem sido. Nós começamos tudo aquilo no nosso apartamento, fazendo algumas reuniões até, inclusive online, com pessoas do Brasil que têm o desejo de estar na República Dominicana e locais. E depois disso, a gente passou a fazer as reuniões de um co-work. Esse momento do co-work foi um momento muito importante, porque a gente começou a receber visita de pessoas locais, inclusive pastores, e a gente pôde fazer associações preciosas, mas fechou um ciclo naquele período ali de co-work, quando um dos pastores convidados, ele falou que via que as paredes estavam se alargando. Sim. E aí depois disso, o dono do co-work pediu o prédio porque tinha vendido para uma clínica. E depois desse fato, a gente ficou sem local para estar cultuando. Aí passamos a estar num parque que se chama Parque Mirador Sul. Sim. E ali naquele parque começamos a ter uma congregação mais evangelística. E todos os domingos nós víamos pessoas chegarem,
pessoas diferentes, mas entendemos que está passando por um momento de dificuldade porque essas pessoas elas não estão ficando. Algumas que chegam precisando de socorro, precisando de ajuda e recebem aquele apoio, oração, elas recebem, mas depois no outro domingo elas passam correndo, nos cumprimentam, passam com os cachorrinhos, nos cumprimentam, agradecem, mas não ficam porque eu vejo que elas não veem como uma igreja, não veem como uma congregação. Então a gente precisa agora de um local para poder essas pessoas que estão sendo alcançadas no parque serem direcionadas e ali sim serem assistidas, discipuladas e que o evangelho possa crescer. E em relação à Escola Verbo de Vida, esse ano nós recebemos a aprovação e estamos já com o projeto estruturado para que mais ou menos no finalzinho de agosto comecemos como micropolo da Escola Bíblica Verbo de Vida Latinoamérica. Amém? Que bênção, né? Falando sobre isso, aproveitando essa deixa aí, vocês também estão com o projeto Um Ninho para o Caribe. Do que se trata esse ninho? E até eu queria que você, para falar do ninho, você falasse um pouquinho sobre a geografia local. Porque assim, a visão que a gente tem aqui, Caribe é praia, água cristalina, sol e mar. Então, como é essa região onde vocês estão? E esse ninho, do que se trata isso? O ponto que eu toquei agora, a primeira pergunta, ela foi tão pertinente que ela conecta com essa segunda pergunta. Né? Sim. O ninho é exatamente esse local. Para reter essas pessoas. Para reter essas pessoas em relação à igreja, à congregação e também em relação à escola. Onde nós vamos poder ter uma estrutura e o projeto é comprar as cadeiras, microfone, caixa de som. Porque quando estávamos no co-work, nós não tínhamos nada comprado. Tudo era do co-work. Nós usufruímos de toda a estrutura que já não era disponibilizada. E agora no ninho não, a gente vai precisar alocar um local e botar placa, fazer toda a estrutura de igreja. Então esse projeto ele tem esse sentido. Em relação à geografia, nós estamos na cidade capital, que é Santo Domingo. Sim. E Santo Domingo ela não tem uma praia como a gente imagina aqui, né? Ela tem sim uma praia, mas é o mar batendo na rocha, não tem areia. Então não é uma praia que se pode tomar banho, as pessoas elas pescam, elas vão para a calçadinha da orla, desfrutam da beleza, mas não dá para tomar banho. De Santo Domingo para a primeira praia que se pode tomar banho, que é uma praia muito bonita, exatamente como você fez aí essa descrição na sua cabeça, águas cristalinas, areia branca, que é Boca Chica, é mais ou menos uns 40 quilômetros. E a ilha toda tem muitas praias bonitas. Ainda não fomos para todas, não desfrutamos das praias do Caribe. Até o momento fomos para Boca Chica e Rondôlio, que é vizinho. Mas tem... O país em si, ele o mais forte é o turismo, né? É um país turístico. Né? Que coisa boa, né? E assim, eu imagino a importância de você plantar a palavra da fé numa região como essa, né? A necessidade, né? Isso mesmo. Lá tem muitas igrejas e quando nós chegamos lá, nós nos deparamos, né, com a quantidade de igrejas e perguntávamos a nós mesmos o que nós estávamos fazendo ali. Sim. E a Bíblia diz que nós precisamos discipular as nações. Sim. E nós entendemos que fomos até ali para levar a palavra da fé e alcançar todo o Caribe. Então esse é o projeto de Deus para a nossa vida nesse tempo. Falando em projeto de Deus para a vida de vocês, Deise, vocês vieram para Campina em determinada época, cursaram a escola de missões. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual a importância desse preparo para vocês em especial antes de ir para o campo? Foi importantíssimo passarmos na escola de missões. Nós fizemos em anos diferentes. A Leidson fez em 2020 e eu fiz em 2021. Em 2020, quando chegamos em Campina Grande, deu-se a pandemia e tudo se fechou. Então ele fez a escola de forma online e eu, quando já fiz, a escola já estava um pouco mais aberta, mas foi uma experiência poderosa. Pessoas foram acrescentadas, pessoas foram agregadas ao projeto e a nossa bagagem, de fato, saiu daqui bem equipada para irmos para o campo missionário. Então, você que pensa em ir para as nações, você que precisa estar lá fora, tem que passar na escola de missões para ter a sua bagagem equipada e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer lá fora. Interessante, falando nisso, quando você já vai com todas essas ferramentas, né? Você vai na expectativa de usá-las e manejá-las muito bem, né? Isso mesmo. Então, pensando nisso, houve algum momento assim, no campo, que
A prática na escola foi fundamental? Alguma experiência assim que vocês vivenciaram? Dizer, que bom que nós cursamos a escola e aprendemos sobre isso. Algo que vocês tiveram que lidar? Sim, com certeza. Eu lembro que na escola a gente tem uma matéria que é ADCC. Sim. E essa matéria vai lhe preparando psicologicamente até para uma outra matéria, que é a matéria de aula de resistência, né? E ali você está na aula de resistência e você vai lembrando muitas coisas que você escutou na DCC. E no campo missionário, eu acho que acontece o mesmo. Você está no campo missionário, que é como aula de resistência, é a parte prática e você vai lembrando. Eu recordo quando chegamos, uma vez Simon falando, né, na aula, ele dizendo que existe na chegada um encantamento. Porque tudo é novo, tudo é lindo, e aquele primeiro momento é um momento de que você fica com as emoções à flor da pele, com aquela alegria, um êxtase de você ter chegado no campo missionário. Mas com o tempo é natural que aquilo que era tão bonito já começa a ser normal, ser natural, da mesma forma que é quando você está na sua nação. E tudo passa a ser normal. E aí é um tempo onde as coisas ficam estáveis. E se você não tem já isso em mente, talvez seja fácil de emocionalmente você ser enganado pelas suas emoções e pensar, aqui não é a nação da minha alegria, porque aquela alegria que eu tinha inicial não é mais a mesma. Na verdade é porque esse é um processo normal da vida, né? E quando você entende que isso é só a parte emocional da história, mas o propósito que Deus tem e o alvo que Deus colocou no seu coração e a palavra está tão fundamentada, você consegue avançar e continuar entendendo que é um processo natural. É outra coisa que a gente escuta, mas quando está no campo missionário, você vê na prática, é o desafio de você ter paciência. Sim. Porque antes de você chegar, muitas palavras são lançadas, profecias da parte de Deus que são verídicas e que vão se cumprir. Só que ela não se cumpre assim que você chega no campo missionário. E até promessas de pessoas que deram a você, porque a gente chegou a fazer uma viagem anterior para conhecer a nação, espiar a terra. E ali naquele momento nós vimos um abraçar da nação, pessoas da nação que não nos conheciam e que demonstraram um apoio. E aquilo tudo nos deixa muito animados, mas quando você está no campo, às vezes aquilo não se cumpre. E que você possa guardar o coração, você proteger o seu coração, resguardar o seu coração para que você não venha cair em desânimo. Entender que a seu tempo vai acontecer. A perseverança, que a fé ela precisa da perseverança. Então, perseverar e continuar firme, mesmo quando as coisas estão estáveis, parece que não está acontecendo nada, e aquilo tudo que Deus disse não se manifestou, mas vai se manifestar. É preciso se firmar nessa palavra, né? Quando você tem essa preparação psicológica, desde quando você começa a fazer a escola, as ADCCs que você está passando, cada um professor que vai lhe dando essa base, esse entendimento, você passa por aquilo, mas é como se você já dissesse, rapaz, eu já ouvi isso, eu já passei por isso. Não passei na prática, mas de certa forma na minha mente eu já entendi que isso ia acontecer e é diferente. Aí você supera de uma forma mais tranquila, mais sensata, e assim, graças a Deus, as coisas têm acontecido. Hoje, a gente vê que muitas das coisas que nós esperávamos que acontecesse no início, começou a acontecer, mas isso passou 1 ano e 7 meses. Aproveitando aí que vocês foram forjados nessa espera, né? No entendimento que a paciência é fundamental, cuidando, guardando o coração para o encantamento não virar um tormento, né? Sim. Deus me livre, misericórdia, né? Deus. Então, assim, o que vocês gostariam de dizer às pessoas que estão nos acompanhando e que têm um chamado para ir para o campo, mas ainda não se decidiram e muitas vezes até por receio de não saber o que é que pode acontecer lá, né? Então, o que é que vocês diriam a essas pessoas? Eu vou pegar a sua palavra, encantamento e tormento. Porque quando a gente é chamado, eu vejo que Deus ele lança uma palavra, ele diz alguma coisa, tem várias formas que ele pode fazer isso. E você entende, eu sou chamado. Mas muitas vezes a gente fica só nesse início de encantamento, nesse pensamento de como se Deus fosse fazer alguma coisa, porque ele já disse que ia fazer, já disse que ia acontecer, então você pode cruzar os braços. Eu passei um tempo assim também, eu acredito que muitos missionários, eles não vão para o campo com esse pensamento, colocando uma responsabilidade de Deus de fazer as coisas acontecerem. E a gente entende que não, as coisas não vão estar favoráveis. O diabo ele não vai deixar de ser diabo. Sim. O diabo não vai deixar de colocar imposições, porque ele entende que coisa extraordinária está para acontecer e eu tenho que impedir agora no começo. Para a gente ir para a República Dominicana, eu me lembro que nessa primeira viagem, por 3 vezes tentamos ir, e todas as 3 vezes alguma coisa acontecia com a passagem. Cada uma das vezes teve uma particularidade e nós não íamos.
E quando isso acontecia, eu ficava pensando, meu Deus do céu, o povo na igreja agora deve estar pensando, esse povo nunca foi chamado para a República Dominicana. Essa nação não quer eleger de jeito nenhum. Porque o versículo que Deus nos deu foi, eis que chamarás para uma nação que não conhece, e essa nação que nunca conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Aí, eu divulgava isso, eu falava isso, uma nação vai correr para mim. E como é que já por 3 vezes eu tento ir para fazer essa primeira viagem, espiar a terra. Ela tá correndo. Naturalmente, parecia que ela estava correndo de mim. E normalmente as pessoas elas têm essa imagem de que tudo vai ser favorável. Tudo vai ser favorável para que você possa ir, porque se Deus está no negócio, as portas vão estar tudo abertas, não vai ter objeção. E eu me lembro que nessa última vez, a gente já estava no aeroporto de Recife para viajar e foi solicitado a vacina do Covid. A gente já tinha uma vacina. Mas naquela semana, por algum motivo, decidiram que teria que ser 2 vacinas para poder você viajar. E aí, com essa segunda vacina, a gente não tinha e a notícia foi, vocês não vão poder embarcar. Não poderíamos embarcar por conta da vacina e tampouco poderíamos remarcar fácil, porque a passagem tinha sido comprada com milhas. E eu já tinha passado por essa experiência das outras 2 vezes. Você comprou com milhas, então a gente tem que remarcar. E sempre a remarcação era 1 mês mais na frente. Já tinha um pessoal esperando, já tinha uma programação de uma igreja na República Dominicana, onde a gente ia fazer um evento. E agora como é que ia fazer? E naquele caminho do guichê que a moça deu a notícia para o próximo guichê, que seria para remarcar a passagem, eu olhei para ela e disse, mas Preta, tu não viu isso não, foi? Porque ela que estava responsável com isso, já chateada, já aborrecida, né? Mas esse versículo soltou. Daí a importância de não é o que está por fora, não é do que a gente está vendo. Sim. É o que a gente escutou da parte de Deus, é a nossa confissão que foi dada. Amém. Não é o que as pessoas estão pensando do que está dando certo ou do que está dando errado. E naquele caminho surgiu no meu coração, eis que chamarás uma nação que não conhece. E essa nação que nunca conheceu, correrá para ti. E eu pensei, pensa aí, 11 milhões de pessoas correndo até mim. Quem é uma companhia aérea que pode parar isso? A gente vai viajar. E quando chegou no guichê, naquele momento ali, a moça mexendo no computador, ela disse, vocês comparam com milha, né? A mente, com milha não vai. Mas ela disse, opa, peraí, o voo de vocês de São Paulo foi cancelado. Então consigo mexer aqui no... Que bênção. E remarcar. Vocês preferem amanhã, de manhã ou de tarde? Né, dando a opção. Quase que eu dizia, rapaz, eu prefiro de manhã, mas eu só vou de manhã se for na passagem na primeira classe, porque vocês aí cancelaram. Mas não, disse não, brincando. Quando ela disse isso, eu disse, não, a gente prefere de manhã, eu vou correr para poder fazer o exame e embarcar. E assim foi. Que bênção. Então, não espere uma condição favorável. Somente fique firme com aquilo que Deus disse e vá em frente e siga. Como aquela frase que diz, coloque o pé que Deus vai colocar o chão. E, assim, importante, assim, silenciar essa voz, porque a partir do momento que algo quiser atormentar, né? Inclusive pela questão de Deise não saber da informação, mas assim que o Senhor identificou isso, já virou a chave e tomou a posição de novo de se firmar na palavra, né? No versículo da promessa, né? Isso mesmo. Tem uma missionária, não vou recordar o nome dela, que ela foi perguntada o que é que ela fazia nos momentos de dificuldades. E essa frase eu escutei na escola de missões. Por isso que é tão importante você receber essa bagagem na escola de missões, né? E ela ajudava pessoas que estavam sendo perseguidas pelos alemães, judeus perseguidos pelos alemães. E dizia que cada momento desse, quando você pensava que os alemães iam encontrar vocês, o que é que você fazia? E ela dizia, eu falava no escuro aquilo que eu tinha escutado no claro. É você falar a palavra na dificuldade, sim, porque você já escutou ela quando tudo estava bem. Que bênção. E essa frase foi muito importante também para a gente nesse período todo lá na República Dominicana. Falar no escuro aquilo que a gente escutou no claro. Muito bom, muito bom. A conversa está muito boa, mas a gente já está finalizando. E antes disso, eu gostaria que vocês deixassem uma dica de leitura para quem está nos acompanhando, aquele livro que é fundamental, que todo cristão merece ler para ser edificado, para afirmar a sua fé. Eita glória. Pode ser, Deise? Sim. Nós gostamos muito do livro do irmão Reagan, Planos, Propósitos e Práticas. Esse livro é uma leitura obrigatória. Sim.
certo? Você que quer ir cumprir os planos de Deus para sua vida, você precisa ler esse livro. Começo de ano, né? Isso. Tem tudo a ver. Isso não é mesmo. Isso? Então, você que está nos acompanhando, procure uma das nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Deise e Aleidson, foi uma honra tê-los aqui, uma conversa muito agradável. Fiquei muito feliz de recebê-los, viu? E desejo e declaro que vocês, que esse ninho, ele cumpra mesmo esse papel de ninho. Amém. E que a palavra da fé se expanda no Caribe através da vida de vocês. Amém. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Né? Isso mesmo. Deus é bom em todo tempo. E a gente gosta de terminar com uma frase que sempre nós declaramos ela, né, Preta? Isso. Adelante! O Verbo Online vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, tô saindo de férias. Próxima semana vocês vão acompanhar o Verbo Online com Ana Gaia. Vai ser maravilhoso e nós contamos com vocês. Tenha um dia abençoado, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.